Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero poder novamente compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração um tempo atrás, tá certo? E eu creio que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Amém? Eu quero ler só um versículo que está em Oséias capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. O Senhor está mostrando aqui, por meio do profeta Oséias, que o povo é interessante porque vai falar que fizeram-se como um arco enganador. Em outras traduções está falando que era como um arco defeituoso que não acertava o alvo. E eu achei interessante essa tradução, e eu quero pegar um pouco por ela, porque eu quero falar justamente desse ponto. Sabe, eu quero falar de como Deus fez para que hoje eu e você, pudéssemos acertar o alvo. E eu quero falar o que é esse alvo, sabe? O povo, olhando aqui para esse versículo, o povo não acertava o alvo, não alcançavam a expectativa de Deus. A saber, a obediência de sua lei. Sabe, Deus esperava que o povo obedecesse a palavra dele, a lei dele. Os líderes do povo seriam destruídos por causa dos seus pecados e seriam postos à zombaria. E é interessante o que diz no capítulo 6, versículo 7, onde fala: mas eles transpassaram o concerto. Está falando da aliança, Eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O Senhor deixa muito claro isso, que o povo quebraram a aliança. Ou seja, eles não alcançaram, eles não chegaram no cumprimento da palavra de Deus. E aqui, quando nós observamos, eu já quero pular lá para o Novo Testamento, nós vemos Jesus e o seu ministério. Porém, quando Jesus veio, ele escolheu 12 homens, os apóstolos, os discípulos, para ajudá-lo no seu ministério, levando o evangelho ao povo e posteriormente aos gentios. Os 12 discípulos eram o Israel espiritual, que desejavam verdadeiramente um relacionamento com Deus e que se submeteram ao discipulado do Senhor. Com os 12, Deus estava dizendo ao povo: é assim que desejo que vocês sejam e vivam. Talvez você pode se perguntar por que Jesus escolheu 12, Tinha 12 tribos de Israel. E naquela época, cara, a hipocrisia, dificilmente israelitas buscavam a Deus verdadeiramente. Interessante quando Jesus ele chama, se eu não me engano, é Natanael, é outro discípulo, onde vai falar: eis aí um verdadeiro israelita. Por que eis aí um verdadeiro israelita? Porque naquela época era difícil achar uma pessoa que realmente estava com o coração voltado para Deus. E aqui, continuando, o Senhor ele esperava isso do seu povo. Na verdade, Deus sempre esperou isso de Israel. Era que eles se voltassem com todo o coração para Ele. E quando Jesus ele chama 12 discípulos, quando Jesus passa a discipular esses homens, Jesus estava mostrando: ó Israel, isso eu desejei de vocês, que vocês me ouvissem, que vocês me seguissem, que vocês estivessem sempre perto de mim. Isso é muito interessante. E os 12, sabe, os discípulos e também os irmãos que se renderam à mensagem do Evangelho, ou seja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja estava sendo formada e cada vez mais ficando parecida com Jesus. Lá em Atos 2, versículo 42 e 47, nós podemos ver muito bem isso, onde após a pregação ali de Pedro, nós vemos que as pessoas, aqueles que se renderam, aqueles que se converteram, estavam ali firmes no ensino, nas instruções dos apóstolos. A Bíblia diz também que eles estavam vendendo suas propriedades, eles se reuniam para dar graças, orar ao Senhor, partir do pão. Então a igreja estava começando a crescer, estava começando a ficar mais parecida com o noivo. Isso é muito lindo. O verdadeiro povo de Deus estava sendo desenvolvido. E o que Deus sempre desejou ver de Israel estava acontecendo através da união dos judeus e gentios. Sabe, era agora como o único povo de Deus. Quando você lê Efésios 2, versículo 14 adiante, nós vemos isso, que agora o muro foi quebrado, aquilo que nos separava dos judeus.
Foi quebrado, o muro do desprezo foi quebrado. Jesus na cruz, ele quebrou isso. E agora não existe mais Israel, não existe mais gentios, existe um povo só, a igreja. Foi isso que Cristo nos conquistou. No livro de Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 21, Moisés disse, né, que o Senhor provocaria ciúmes em Israel, dedicando afeição a um povo que não era dele. Ou seja, eram os gentios que se renderiam ao evangelho que ele está se referindo. Também em Isaías 65, verso 1, o profeta afirmou, olha o que Isaías falou, povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações que nunca haviam me procurado, agora estão me procurando. Quem você acha que Isaías está falando aqui? Eu e você. Nós, nações, ou seja, eram os gentios. Essa passagem ela fala acerca dos gentios que seriam alcançados pelo evangelho, pelas boas novas de salvação. Como já falei anteriormente, toda a inimizade que existia entre os judeus e gentios foi desfeita na cruz de Cristo. Né? Em Romanos capítulo 5, versículo 18 a 19, o apóstolo Paulo fala da mesma forma que o pecado de um único homem, se referindo a Adão, trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. E o apóstolo continua dizendo, portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um só homem, Cristo, muitos serão feitos justos. Em outras palavras, em minhas palavras, se Adão nos levou para o buraco, para o fundo do poço, Cristo nos trouxe de lá e fez com que nós, aos olhos de Deus, fôssemos justos, aceitos por Ele. E agora, através da vida de Cristo em nós, podemos realizar as boas obras que foram planejadas por Deus para que andássemos nelas. Você sabia disso? Deus planejou boas obras para que eu e você viva. Eu e você vivemos isso. Então, há muito tempo atrás, e agora, sim, agora nós passamos a acertar o alvo que Deus espera que acertemos. Amém? Então, eu espero que você possa compreender isso, porque essa é a verdade, sabe? Agora, eu e você podemos acertar o alvo. Nós podemos agora viver na presença de Deus e viver obedientemente, olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra e abrindo nosso coração todos os dias para Ele. Nós podemos. Claro, não porque nós somos bons, mas porque Deus já fez tudo aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós precisava para alcançar isso. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que você possa curtir aí, compartilhar com as pessoas, com seus familiares e é para aquela pessoa que você sabe que ela está precisando ouvir isso, né? Talvez ela está vivendo uma vida muito assim frustrada. Nossa, eu nunca estou conseguindo. Eu abro a Bíblia, eu entendo o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então compartilha com ela esse vídeo, que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe.